Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 14 minutos da quinta-feira, dia 24 de março de 2022. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias do mercado financeiro, notícias de economia e os desdobramentos da guerra e como essas notícias impactam os nossos investimentos. Vamos começar falando sobre o Ibovespa, como é que ele fechou ontem, dia 23. Ontem o Ibovespa fechou a 117.457 pontos, uma alta de 0,16 pontos percentuais. Portanto, na semana ele acumula uma alta de 1,86. Alta de 1,86. Ontem ele quase fechou no zero, né? Alta de 0,1, 1,6. 0,16, né? Mas é vitória. Vitória é pouquinha, mas é vitória, né? Fechou no verde, né? Um mercado binário, né? A gente está preocupado assim, é verde ou é vermelho? É verde. Então tá bom. Ele vinha bem. Mas realmente o que segurou o Ibovespa ontem foi a alta do petróleo. Por quê? Porque a preocupação realmente é a inflação no mundo inteiro. Ontem nós tivemos uma queda fortíssima do dólar, nós temos uma preocupação com a guerra. Então realmente não tem como a gente entender que somente a nossa bolsa está muito bem, obrigado, e o mercado mundo afora sangra. Ontem nós tivemos nos Estados Unidos, por exemplo, as três bolsas, né? Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, as três fecharam no vermelho. E o que segurou o Ibovespa realmente foi o petróleo. Por isso que ainda fechamos no verde, a 0,16. Por outro lado, o dólar fechou com forte queda. O dólar fechou ontem a R$ 4,84, uma queda de 1,43%. E quando olhamos o gráfico aqui, podemos ver o acumulado de alguns dias e ontem, novamente, mais um dia de queda no dólar por conta do fluxo estrangeiro vindo para cá, por conta das commodities, por conta da alta da taxa de juros, por conta da atração que os investidores percebem nos nossos ativos, e eles vêm para cá para comprar commodities, para comprar tesouros, títulos públicos, para comprar ativos que estão baratos, são bons ativos, tendem a trazer bons resultados, só que isso também impacta para as empresas que são exportadoras, tanto que vamos falar disso hoje na notícia do cenário local. Vamos aos melhores e piores desempenhos, depois nós vamos falar das notícias. Melhores e piores desempenhos de ontem. Temos aqui os números, né? Bolsa 0,16 de alta, 117 mil pontos. Ontem chegou a bater 118 mil pontos, mas recuou. E dólar a 1,43 a 4,84. Vamos a melhores e piores desempenhos de ontem. Entre os melhores desempenhos temos o Grupo Soma com 7,15% de alta, Lojas Renner com 5,54% de alta, CVC Brasil com 4,52% de alta, MRV com 3,41% de alta e Magazine Luiza com 3,27%. Entre piores desempenhos, temos Fleury com 4,20% de queda, BRF com 3,83% de queda, Copel com 3,44%, Minerva com 3,26% e Suzano com 2,38%. Como eu disse, empresas exportadoras sofrem com a queda do dólar. BRF, Minerva, Suzano são empresas que sofrem mais porque veem o seu produto sendo desvalorizado na hora de vender, né? Porque recebem em dólar. Então, esse é o problema. Agora vamos ao giro pelo mundo, entender o que está acontecendo no mundo agora. Os índices futuros dos Estados Unidos e Bolsa da Europa operam em leve alta nessa manhã de quinta-feira, dia 24,
enquanto os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores acompanhando de perto os desenvolvimentos na Ucrânia e as principais reuniões dos líderes da OTAN, União Europeia e G7 em Bruxelas, em que serão discutidas novas estratégias para isolar os russos economicamente e reduzir a dependência da Europa às fontes de energia da Rússia. A guerra na Ucrânia está no topo da agenda enquanto a invasão da Rússia continua. Mais sanções à Rússia também podem ser anunciadas, indicou Joe Biden. O encontro pretende ainda definir o papel da China nesse conflito, após Biden acusar o presidente russo Vladimir Putin de cometer crimes de guerra. Essa questão do papel da China é muito importante, porque o que está acontecendo? A China, as notícias estão ventilando que a China está financiando a guerra por baixo do pano. De que jeito? A Rússia não tem para quem vender o petróleo dela. Então, a China vai lá, compra baratinho, financia a Rússia, que está ficando sem dinheiro, e aí, esse é o problema. Então, os Estados Unidos está de olho, os outros países, olha, vocês estão comprando deles, não é para comprar petróleo deles. Por quê? Porque aí eles vão ter dinheiro, tendo dinheiro eles vão ter condições de continuar a guerra. Então, estão de olho na China para que a China não financie a Rússia, e a questão é estrangular a economia da Rússia para que a Rússia possa parar essa guerra. Então, é um problema, Então, estão todos de olho. Mais adiante nós vamos falar na notícia internacional sobre pressão sobre a Rússia. Do lado das commodities, o petróleo tem uma sessão de volatilidade após salto de 5% na quarta-feira, com relatos de que as exportações de petróleo do terminal Caspian Pipeline Consortium do Cazaquistão foram completamente interrompidas após os danos causados pela tempestade. Nós falamos disso ontem. O vice-primeiro-ministro da Rússia disse que o fornecimento de petróleo pode ser interrompido por 2 meses. É aquela velha história, desgraça pouca é bobagem, Os investidores também avaliam o novo potencial de oferta nos mercados apertados em meio às perspectivas de um novo acordo com o Irã. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou ontem, dia 23, que os Estados Unidos e seus aliados fizeram progressos nas negociações nucleares com o Irã. Quem conhece a história de Estados Unidos e Irã e agora vê os dois fazendo negociações e progresso, as coisas mudaram, hein? Em indicadores, os novos dados semanais de reivindicações de emprego e pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos serão divulgados às 9h30, daqui 8 minutinhos, horário de Brasília. No Brasil, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, mantendo a projeção de alta de 1% no PIB para 2022. Também haverá a reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, durante a tarde de hoje. Então agora vamos à notícia do cenário internacional. O Ocidente busca um caminho para mais pressão sobre Putin. Líderes ocidentais se reúnem em um esforço para aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin para que ele pare a guerra na Ucrânia. Em 3 cúpulas em Bruxelas, ao longo do dia, espera-se que os líderes da OTAN anunciem planos para dobrar as forças de aliança em seu flanco leste, enquanto o G7 alertará Putin contra o uso de armas químicas e biológicas para compensar as deficiências de suas forças convencionais, que a OTAN estima ter 40 mil soldados mortos, feridos, desaparecidos ou feitos prisioneiros no mês desde a invasão. Então é aquele medo que todo mundo tem, Um bicho acuado apela. E sabemos que Vladimir Putin apelando não é legal por conta das armas que ele tem. Armas químicas, biológicas e não foi mencionado na notícia as nucleares, já pensou? O foco, no entanto, será a última das 3 reuniões, uma cúpula da União Europeia, que também contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele e a maioria dos líderes pressionarão para fechar as brechas que atualmente permitem que a Europa continue comprando energia russa. Então o que acontece? Para os Estados Unidos é mais tranquilo, eles sofrem.
mas é muito mais tranquilo porque a dependência dos Estados Unidos para a energia russa é infinitamente menor do que a dependência da Europa para a energia russa. Então, os Estados Unidos é muito mais fácil falar, vamos parar de comprar da Rússia. E a Alemanha fala, e nós, como é que nós vamos ficar? Com frio? Então, os Estados Unidos sofre, mas sofre infinitamente menos do que a Alemanha, do que a França, do que os outros países que são mais dependentes da Rússia. Então, é complicado, né? Olha o que disse Olaf Scholz, fazer isso aumentaria imediatamente a pressão econômica sobre a Rússia, mas também provavelmente desencadearia uma recessão, de acordo com o chanceler alemão Olaf Scholz. Então, a Europa é muito dependente da Rússia, então é complicado, é uma faca de dois gumes ali, viu? É muito mais tranquilo para os Estados Unidos falar, gente, vamos apertar a Rússia, mas é aquela história, eu aperto e ele me aperta também, né? É difícil. Agora vamos falar do cenário local. Câmbio atual não tem graça para o agronegócio, porque não tem uma contrapartida interna. O agronegócio não vê nenhuma graça no câmbio atual, não tem essa história de partir o Disney. Não. Dólar fraco e real valorizado derretem ganhos nas exportações. Vender ao mundo fica mais caro, enquanto vender para o Brasil não tem comprador. A queda de 1,45% no dólar na quarta-feira ontem para R$ 4,84, enfraquecendo mais ainda a divisa do que já vinha, fez a soja recuar ainda mais no mercado interno, descendo para menos de R$ 200 a saca nas praças do interior. O milho, já sem força exportadora, empaca. Se a exportação fica mais salgada, há que baixar o valor. Por quê? Se eu não vendo, baixo o valor para tentar vender. As carnes sentem o baque também. Na semana passada foram embarcadas 30% a menos da carne bovina, 36,7 mil toneladas frente às semanas anteriores a março, e os importadores tiraram o pé das compras. Inclusive hoje cedo foi noticiado que a China já não quer comprar de uma planta da JBS de Goiás. Eu não estou confundindo, a JBS sim, de Goiás. Ontem a arroba superou $70, tirando mais gordura da competitividade. E se não se descarta que os chineses voltem a impor renegociações, como sempre acontece quando eles têm que pagar mais. Renegociação vamos negociar, vamos diminuir o preço, porque aí pronto, aí a coisa piora ainda mais. Há uma chance de que o custo cair um pouco mais para os criadores, mas que também não faça tanta diferença. Por exemplo, os suinocultores de Santa Catarina, escalados pela ACCS, a entidade estatal, promoverão protesto doando carne. Eles estão pagando R$ 8,00 o quilo para engordar o animal, mas vendem a 5. E por aí vai uma coisa refletindo na outra, em cadeia. Então, câmbio desvalorizado. Agora nós temos o dólar ali a 4,84, 4,80 agora, né, na última cotação. Aqui, ó, 4,80. Nós tínhamos o dólar a 5,70 no começo do ano, quase 90 centavos de diferença, quase R$1. É muita diferença. Aí o exportador sofre demais, né? Aí não tem graça, como diz a notícia. Então vamos agora à atualização da ferramenta Inside. Vamos falar da B3. A B3 é muito importante para o nosso mercado, né? Então vamos falar dela. Vamos conhecer a B3, né? A B3 tem uma recomendação de compra 2. Compra 2 e um upside de 24,6%. Então, quando você analisa o resultado do quarto trimestre de 2021, a B3 Brasil Bolsa Balcão é uma empresa de infraestrutura para o mercado financeiro. É por meio da B3 que realizamos investimentos em ações, já que ela é a bolsa de valores no Brasil. Então, agora você já sabe do que se trata a B3.
Então, quando você lê esse relatório, você vai entender por que investir na B3. Aí você vai ver os destaques, mas vamos lá na conclusão. Aí, olha aí a conclusão. A B3 reportou um resultado em linha com o que estimávamos. O resultado foi impulsionado pelo forte resultado financeiro, que por sua vez foram impulsionados por maiores taxas de juros. É interessante, ontem eu estava lendo um livro sobre análise de empresas, e quando uma empresa, por exemplo, espera-se que o resultado da empresa seja de 1 bilhão, e o resultado reportado seja de 900 milhões. Isso não é legal. Espera-se 1 milhão, mas reportou 900. A ação cai, por quê? Ah, mas 900 é bom, é 90%, só caiu 10. Cai, não é legal. E olha aqui, essa frase me fez lembrar que eu li ontem. Ó. A B3 reportou um resultado em linha com a estimativa. Então, se esperava 1 bilhão e reportou 1 bilhão, beleza, legal. Agora, se reportou a menos, aí já acabou o mundo. Então, é interessante essa questão, né? Porque quando é a menor, alguma coisa aconteceu, né? É interessante essa frase, me fez lembrar do que eu estava lendo ontem. O resultado foi impulsionado pelo resultado financeiro, bem legal isso aí. Então, é importante que você leia o relatório, entenda o que está acontecendo. Diante do exposto, reforçamos nossa recomendação de compra 2 para a B3SA3, reafirmando nossa visão positiva quanto à tese da companhia para o longo prazo, reajustando nosso preço justo para 17,30% por ação. Aí mostra as métricas que eles usam com base na perpetuidade, com base na taxa de crescimento, que é os cálculos que os analistas fazem para chegar no preço justo. E aí a tese de investimento. A empresa hoje é o único player do mercado que opera de forma totalmente integrada em todas as atividades exercidas, que permite capturar o máximo de valor dos seus clientes. Resultado da fusão da BMF, Bovespa e CETIP, a companhia se tornou uma das maiores do mundo no seu segmento, em valor de mercado, atuando em um setor altamente regulado e com grandes barreiras de entrada. Aí, depois conclui. Além disso, a empresa é referência no desenvolvimento de tecnologias que permitem um bom e seguro funcionamento do mercado. Então, é muito importante que você conheça toda a estrutura da empresa, leia o relatório e analise se investir na B3SA é para você. Assim, finalizamos o Café a Mercado de hoje, agradecendo a sua companhia, desejando para você uma excelente quinta-feira, desejando para você bons negócios e principalmente bons cafés, para você ficar acordadão no dia de hoje. Obrigado e até mais. Tchau!